Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, um dia depois de assumir o cargo como novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden fez seu grande retorno à OMS. O novo líder anunciou que irá integrar a Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid-19, a COVAX, para garantir que imunizantes cheguem aos países mais pobres. Além de garantir seu apoio, Biden elogiou o papel de liderança da entidade na luta contra a pandemia de coronavírus. O conselheiro médico do novo governo anunciou a decisão. I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization. Estou honrado em anunciar que os Estados Unidos continuam sendo um membro da OMS. O presidente Biden assinou decretos retratando o anúncio do governo anterior de sair da organização. E esses decretos foram transmitidos ao secretário-geral das Nações Unidas e a você, Tedros, meu querido amigo. Dr. Tedros, my dear friend. Me junto a meus colegas representantes ao agradecer à OMS por seu papel ao liderar a resposta global de saúde pública à pandemia. Fauci, que já era membro da célula de crise do presidente Donald Trump e que foi nomeado conselheiro por Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos pretendem cumprir suas obrigações financeiras para com a organização. Ao se unir à Aliança de Vacinas, a Casa Branca dá esperanças à direção da OMS de que o vácuo de imunizantes nos países em desenvolvimento comece a ser superado. Praticamente todas as doses aplicadas contra a Covid-19 ocorrem em países ricos e alguns poucos emergentes. E os Estados Unidos também retornaram ao Acordo de Paris. O novo presidente assinou uma série de atos executivos, muitos revertendo as ações de Trump, como, por exemplo, o fim do veto migratório a viajantes de países islâmicos e a paralisação da construção do muro da fronteira com o México também entraram na lista. E mudando de assunto, um incêndio atingiu hoje o Instituto Serum da Índia, o maior fabricante mundial de vacinas. A imprensa indiana informou que ao menos 5 pessoas morreram e que a produção de vacinas contra a Covid-19 não foi afetada. Mesmo de longe, era possível ver uma enorme nuvem de fumaça cinza sobre as instalações do Instituto Serum, em Pune, no oeste da Índia. De lá saem milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Mas, de acordo com uma fonte da fabricante, o incêndio teria começado em um local que está em construção e também teria atingido a área que faz as vacinas contra o rotavírus. A estimativa é de que até 40% dessas doses teriam sido perdidas. O prefeito da cidade disse que entre os mortos estariam trabalhadores da construção civil que estavam no prédio. O Instituto Serum é o maior fabricante de vacinas do planeta. Lá são produzidas 1,5 bilhão de doses de vacinas para várias doenças, de poliomielite a cachumba. A estimativa é de que 6 em cada 10 crianças no mundo recebam pelo menos uma vacina fabricada pela empresa indiana. A Índia lançou uma das campanhas de vacinação contra a Covid-19 mais ambiciosas do mundo, com o objetivo de imunizar 300 milhões de pessoas até julho. E ainda falando sobre coronavírus, a farmacêutica Pfizer vai imunizar mais de 1.000 voluntários brasileiros que tomaram placebo nos testes da vacina contra a Covid. Os interessados devem entrar em contato com os centros para todos os esclarecimentos. A Pfizer anunciou que vai começar a vacinar ainda neste mês mais de 1.400 voluntários de São Paulo e Salvador que nos testes contra a Covid-19 receberam o placebo. Apesar da vacina não ter sido aprovada para uso no país pela Anvisa, o laboratório disse que o procedimento está de acordo com as tratativas definidas junto ao órgão. A vacina da Pfizer teve os resultados preliminares de fase 3 dos testes publicados em dezembro. Segundo os ensaios, o imunizante teve 95% de eficácia.
A vacina foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde. A Pfizer também informou que seu imunizante conseguiu neutralizar a variante do coronavírus que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido. Os voluntários do estudo, interessados em receber a vacina, devem entrar em contato com os centros para ter todos os esclarecimentos necessários. Os participantes vão ter acompanhamento no estudo. E olha só que alarmante, mais de 500 inquéritos foram instaurados pela Polícia Federal sobre fraudes no auxílio emergencial. E nos 9 meses do benefício já aconteceram 20 prisões e 29 operações policiais. Até o momento, a Polícia Federal já instaurou 516 inquéritos policiais para investigar as possíveis fraudes no auxílio emergencial. Desde abril do ano passado, no início do programa, foram realizadas em quase todo o país 20 prisões em 29 operações policiais, com 58 mandados de busca e apreensão. Já foram detectados e cancelados o cadastro de mais de 3.820.000 pedidos irregulares. Com isso, deixaram de sair indevidamente dos cofres públicos cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Após o cruzamento de dados e aplicação de filtros feitos pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa, as informações com suspeitas de irregularidades são enviadas à Polícia Federal para que integrem a Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial. A ferramenta é utilizada pela PF para identificar a atuação de grupos criminosos. O auxílio emergencial, criado para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda, terminou no final de dezembro. Foram pagas 5 parcelas de R$ 600 e 4 de R$ 300, sendo que mães chefes de família tiveram direito em dobro. O auxílio beneficiou quase 68 milhões de pessoas, com 294 bilhões de reais. E para encerrar, uma iniciativa inusitada foi criada pelas autoridades da ilha de Bali, na Indonésia, para reforçar a necessidade do uso de máscara a fim de evitar a transmissão do coronavírus. Olha só, estrangeiros que não usam o item de proteção ou o colocam de maneira errada precisam pagar de um jeito bem diferente. Acompanhe. E aí, o que você prefere? Usar máscara de proteção contra a Covid-19 ou fazer flexões de braço? Oficiais de segurança de Bali estão punindo turistas estrangeiros por não usarem o item de segurança em público. Então, se decidir visitar o país, use máscara ou prepare o condicionamento físico para não fazer feio. São nada menos que 50 repetições. E quem usa o item de forma errada, com o nariz para fora, por exemplo, deve cumprir 15. A participação de turistas estrangeiros na regra do uso de máscara é muito baixa. 90% dos que não usam são turistas. Quando vemos eles quebrando as regras, sentimos que eles não nos respeitam. Quanto mais fizermos essas inspeções, mais esperamos que eles obedeçam à regra. E o que não falta são tentativas para convencer os policiais. Tento fazer protocolos de saúde. Se eu for em uma loja, por exemplo, é claro que vou usar uma máscara. Esse turista italiano até soltou a voz. As autoridades garantem que as flexões são necessárias quando as pessoas não têm dinheiro para pagar a multa de $7. A punição oficial é de 100 mil rúpias, algo em torno de R$ 37. Mais de 70 pessoas já tiveram de pagar a multa. Aqueles que informam estar sem recursos são encaminhados para as flexões. A ilha está fechada para estrangeiros desde abril de 2020 e foi bastante afetada pela pandemia. Porém, há pessoas de outros países que moram em Bali ou chegam de outras nações do Sudeste Asiático. Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Por isso que eu uso máscara, eu não aguento mais de 10 flexões. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.